Outro dia, Tim Cain, co-criador de Fallout, publicou um vídeo no YouTube com o título de Como a Internet Mudou o Game Design. Por lá ele fala sobre como era produzir e consumir games num período pré-internet, onde as revistas corriam soltas em um selvagem mundo analógico e a diferença para hoje, com influenciadores digitais para todo lado. No final, o papo dele não era tanto sobre game design. Foi mais sobre como os influenciadores estão acabando até com a graça de jogar. Nessa hora eu lembrei de algumas coisas. Primeiro, de um relatório de alguns anos atrás que dizia que pelo menos 1 em cada 3 games que os usuários da Steam compram ficam parados sem nunca serem jogados. Depois de uma leva de matérias falando sobre a alta de vídeos de desinfluenciadores, indo na contramão dos influenciadores. Por fim, isso tudo me trouxe na memória 2 filmes. O Show de Truman, Matrix, e aí pronto, vi que realmente dava pra trazer esse papo de game design pra cá junto com uma outra pergunta. Você acha que as pessoas têm opinião própria sobre games ou só estão seguindo as dos influenciadores? E já vou te dizer que até o final do vídeo prometo não te influenciar com respostas prontas, mas talvez com mais perguntas. Mas essa é a graça. Ah, e antes de continuar, esse é o Minas Arcade. Pausa para você se inscrever, clicar no sininho e não perder nenhum outro conteúdo sobre indie games produzidos em lugares não tão óbvios do planeta, mas também sobre outras coisinhas mais. Para saber se os influenciadores estão mesmo acabando com os games ou com a graça de jogar, bora primeiro entender o que são esses tais influenciadores, do que se alimentam, onde vivem e por que eles existem. No começo de tudo, nem tão no começo assim, mas lá no século XVII, os influenciadores eram aqueles que influenciavam outras pessoas a terem uma determinada conduta ou moral. Mas aí, veja só que coisa. Depois da Revolução Industrial, o termo começou a ser associado ao marketing e ao consumo. Em outras palavras, influenciador virou aquele que vende, seja um produto ou uma ideia. Não por acaso, o best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, lá de 1936, é considerado um clássico do quê? Do marketing pessoal. A propósito, esse é um livro que presta mesmo como peso para segurar a porta junto com o Pai Rico e Pai... É nessa que, com a popularização da internet, ali no meio dos anos 2000, surgem os influenciadores digitais, que é de quem Tim Cain estava falando no seu vídeo. Naquela internet de outrora, mais moleque, existiam os blogs e quase nenhum vídeo. Nela, os blogueiros e blogueiras ainda não eram influencers, eram apenas uma turma que usava os blogs para narrar o dia a dia ou se expressar. Para quem não viveu esse momento, vale dizer que a plataforma da Greenlight da Steam, que impulsionou os indies, ainda nem sonhava em existir, e a gente se divertia com joguinhos em flash por aí. Só que as empresas enfrentavam uma certa dificuldade em alcançar o público mais jovem, com entre 18 e 35 anos, porque essa turma assistia cada vez menos televisão e ouvia cada vez menos rádio, duas coisas que foram as bases do marketing tradicional. Tudo graças à popularização do Napster, Emule e as grandes ofertas de DVDs piratas no precinho. Daí, quando o YouTube apareceu, houve um momento onde tinham pessoas postando nos blogs e também experimentando essa nova plataforma. Foi então que as marcas perceberam que, por exemplo, se quisessem vender para as mães, era só procurar por vlogs de maternidade. Se quisesse vender ferramentas, procuravam mecânicos com canais no YouTube ou pequenos blogs de dicas. Nessa época, o marketing de influência era extremamente barato. Uma empresa conseguia alcançar milhões de pessoas gastando uma fração do que custaria um comercial de TV. E isso permitiu que pequenas empresas também entrassem no jogo, patrocinando influenciadores menores com orçamentos modestos. Agora atenção, porque vem um momento marcante da história. Em 2006, quando tínhamos blogueiras e os primeiros vlogueiros do YouTube começavam a ganhar uma grana com conteúdo pago na internet, e o Nerdcast engatinhava, ainda existiam as revistas de videogames nas bancas, além de equipes para cobrir jogos digitais nos grandes jornais. Tudo bem que o jornalismo já não estava bem das pernas, a Ação Games tinha sido extinta e a Super Game Power estava nas últimas, mas a mídia especializada ainda estava lá para trazer informações pra gente. Só que, aqui vem o detalhe, apenas 14% da população brasileira tinha acesso à internet. Com internet rápida, banda larga, era metade disso, o que dava cerca de 4 milhões de pessoas, bem menos gente do que a população da cidade do Rio de Janeiro. A web ainda não dava tanta pressão para a mídia tradicional.
Foi então que, em 2007, Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, aparelho responsável por popularizar os smartphones e fazer com que a internet se tornasse acessível sem a dependência de um computador bege no meio da sala. O problema é que a internet dos smartphones não é livre, leve e solta como as dos desktops. Ela é acessível por aplicativos, que deixam o usuário meio que preso ali dentro deles. Não por acaso, os apps também são conhecidos como jardins fechados. E quais são os jardins, apps mais acessados? Isso mesmo que você pensou, os das redes sociais. Por isso muita gente hoje acha que o Instagram ou o Facebook é a internet inteira. E se as redes sociais se pagam através de publicidade, qual seria o primeiro movimento dos donos delas? Transformar praticamente todo usuário em produtor de conteúdo, em potencial influencer, em potencial canal de publicidade. É aí que passamos a viver em algo parecido com o Show de Truman. E essa nem é a pior parte da história. Em O Show de Truman, um clássico de 1998, que se você ainda não viu, precisa conferir hoje mesmo, acompanhamos o tal de Truman, vivido por Jim Carrey, um personagem que nasceu e passa a vida inteira em um cenário de reality show, sendo transmitido 24 horas por dia para a TV no mundo todo. Só que ele não sabe disso. Todo mundo em sua volta sabe, menos ele. E esse reality show, claro, tem seus patrocinadores, que têm seus produtos inseridos no dia a dia de Truman, atravessando qualquer diálogo ou momento entre amigos. É mais ou menos assim a vida de quem tenta só estar na internet sem querer comprar alguma coisa. Se influenciar é quase sempre um ato de influenciar ao consumo, você passa o dia inteiro tomando ataque de marketing. Eu já falei esse número em vários episódios aqui do Minas Arcade, mas vamos lá de novo. São mais ou menos 50 jogos por dia chegando na Steam. Só na Steam, fora nos videogames. Provavelmente na sua timeline vão ter 2 ou mais pessoas falando de 2 ou mais desses jogos todo santo dia. Não tem cérebro que aguente isso. E aí é uma briga onde muito game dev perde e o consumidor também. O consumidor fica com a biblioteca da Steam lotada até a tampa, mas sem conseguir ou sem querer jogar uma penca dos títulos que estão por lá. E quem desenvolve perde porque ganha um monte de wishlist que não converte em venda e às vezes deixa de vender seu game porque a grana do consumidor foi gasta com outro título que nem vai ser baixado. É quase como jogar na sorte para saber se o seu game será o sorteado para compra daquele dia ou não. E agora sim vem a pior parte, que tem a ver com Matrix. Para quem nunca assistiu, Matrix fala sobre um mundo que foi dizimado pelas máquinas e a população que restou ou é utilizada como bateria para os robozões ou mora em cidades escondidas. Esses sobreviventes acessam uma realidade virtual onde as coisas continuam como se nada de errado nunca tivesse acontecido e que mantém as, entre aspas, baterias humanas vivas. Esse clássico da ficção científica de 1999 foi muito inspirado no livro Simulacros e Simulação, do filósofo francês Jean Baudrillard. Aliás, esse livro aparece em uma cena logo no comecinho do primeiro filme. E aqui a viagem é das boas e faz muito sentido. Para Baudrillard, a nossa sociedade substituiu toda a realidade e os significados dela por símbolos e signos. Então, o que chamamos de realidade é, na verdade, uma simulação processada por modelos de informação e consumo. É como se fosse assim, a pessoa passa tanto tempo jogando Flight Simulator ou Euro Truck Simulator que quando pega para pilotar um avião ou um caminhão de verdade, acha que o de verdade é menos realista que o do videogame. Ou seja, a realidade começa a ser menos real do que a versão virtual. Detalhe que o francês escreveu esse trabalho no começo dos anos 1980. Tim Kaine comenta sobre algo parecido com tudo isso, sobre como o design de alguns games vem sendo projetado para entregar o que os influenciadores pensam sobre aquele game, a projeção deles para a realidade do game. Acontece, e aí é a minha contribuição na conversa, que isso nunca será alcançado para o público final, que vê na internet apenas um corte de uma cena específica do jogo, mas quando baixa ele e instala no videogame, aquela cena não é o jogo inteiro. A realidade é menos realista do que a projeção dela em um vídeo de 1 minuto no Instagram. E tudo piora se pensarmos que muitos influenciadores, justamente por se comportar como vendedores, precisam performar a ideia que a audiência tem dele para conseguir vender, que é uma ideia também moldada pelos algoritmos.
Não por acaso, boa parte dos influ de games ou de, vamos lá, cultura nerd, conversa freneticamente, como se tivesse numa música do Eminem ou do leilão do boi lá dos Disparos Unidos. Repare o tanto de thumbnail de vídeo que é feito com reações muito extremadas. Tudo é demais, tudo é muito e ao mesmo tempo é nada. É o que Morpheus, em Matrix, citando Baudrillard, chama de o deserto do real. Matrix é um mundo irreal gerado por computador, construído para nos manter sob controle, para transformar um ser humano nisto. O que eu vi como a principal crítica de Tim Kaine em seu vídeo era de que muitas pessoas hoje não buscam por um influencer que traga uma crítica do game, uma análise, e sim uma indicação do que elas devem comprar ou não. E eu concordo com ele até certo ponto. De fato, tirando nomes como o PH ou a Isadora Basile, que inclusive são jornalistas e nem sei se em algum momento se apresentam como influenciadores, muitos outros vivem de indicar games sem um pingo de análise, aos montes, às pencas. E sei lá, nem sei se tem tempo suficiente no mundo pra galera jogar tanta coisa antes de indicar no Reel. E aí, esse monte de indicação cria o consumo desenfreado, cai em momentos como o que Tim Kaine comenta no vídeo, onde algumas pessoas começam a dizer que a história do game que ele criou não é sobre o que ele mesmo havia dito que era. A realidade não importa, e quem apenas segue o que uma publicidade disfarçada de conteúdo diz, acaba não tendo opinião mesmo, apenas desejo de consumo. O que eu não concordo com Kaine é em quem colocar a culpa. Para ele, tudo gira em torno da internet, dos influenciadores, das pessoas que seguem os influenciadores na internet. Mas o cara não comenta sobre as Big Techs, que são as máquinas que operam tudo isso. Na minha opinião, culpar apenas os influenciadores de estarem acabando com o game design ou com a vontade de jogar é o mesmo que dizer que a água do mundo está acabando por conta de quem toma banho de 20 minutos, e não por causa das indústrias que desviam rios ou os data centers que têm até secado lagos inteiros. Se o modelo de negócio das Big Techs demanda muito consumo e muita produção de conteúdo voltada para o consumo, elas não vão deixar que alguém cresça facilmente só com views ou alcance orgânico. E também não vão deixar você largar a timeline ou até o celular nem na hora de dormir. O CEO da Netflix já falou que o maior concorrente deles é o sono. E os game devs também precisam dançar conforme essa música, virando influencers dos seus próprios projetos, postando o tempo todo um monte de vídeo que só vira lixo digital em pouco tempo. Logo, quem estaria acabando com a nossa graça de jogar, ou com os games em geral, não seria o modelo de negócio das Big Techs, além, é claro, de quem não quer regulamentar direito essa bagaça. É complicado, mas calma que agora entra na parte otimista do vídeo. Bem, primeiro que sim, rola uma canseira danada de ficar na internet. Driblar esse tanto de post com AI slop é problemático para os game devs que precisam chamar a atenção do seu produto. Mas na parte do game design, aí eu já penso que a crítica de Tim Kaine cai mais para os AAAs do que para os indies. Os AAAs é que precisam sim criar momentos espetaculares para as redes e seguir um padrão que é justamente o que os indies não precisam e não deveriam nem tentar fazer. Vou bater sempre nessa tecla. O mercado tradicional sempre olhou para o cenário independente atrás de uma inovação, de algo novo que ele não consegue fazer. Já aconteceu isso no cinema, na música e acontece isso nos games. A espetacularização e a padronização esperada para os AAAs não deveria servir de base para os indies. Segundo ponto, na fala do cara lá do Fallout, eu vejo um ar de nostalgia com o tempo das revistas, que eu não sei até onde condiz com a realidade do Brasil, ou só de parte do Brasil que tinha videogame em casa para ter tempo com ele e justificar, ou até conseguir, comprar uma revista para zerar e conhecer um novo jogo. E aí, de dica, eu vou deixar na descrição o sensacional artigo do Felipe Pepe, chamado A Colonização da História dos Videogames,
Sobre nostalgia, eu penso que a gente sente mais saudades de épocas da vida onde tínhamos mais tempo livre do que necessariamente daquilo que existia como produto naquele período. Sei que no passado teve muita coisa legal, mas teve muita coisa bem escrota, que às vezes a nossa memória opta por deixar pra lá. Ou a gente simplesmente não percebe porque não era de algum grupo marginalizado da sociedade. Por fim, temos os desinfluencers. A tendência de desinfluenciar vem aparecendo como uma resposta crítica ao consumismo desenfreado e à saturação do marketing de influência tradicional. Em vez de incentivar a compra, os desinfluenciadores, como a Júlia Leivas, utilizam seus canais com milhões de views e milhares de seguidores para desencorajar o consumo de produtos superestimados ou desnecessários. É a natureza seguindo seu rumo. Para fechar o assunto, vou dizer que pouco depois do vídeo de Tim Kaine, Robert Downey Jr. também criticou os influencers, chamando alguns deles de picaretas da era da informação. Pelo visto, foi decretada a temporada de caça aos influenciadores. E eu entendo e concordo em muito também com o ponto de vista dele, principalmente pensando em influencers que divulgam bets, por exemplo. Mas por que as críticas não se voltam também às plataformas, que é quem molda esse jeito das coisas serem como são? O bacana é que, se não aloprar, dá para fazer a crítica às plataformas estando na plataforma, como estou fazendo agora. E no caso dos produtores de conteúdo, dá para saber se o seu público tende a aceitar um vídeo com esse tipo de crítica, porque a plataforma aponta para ele que outros canais a sua base costuma seguir. Inclusive, estou bastante orgulhoso de vocês. Enfim, acredito que temos mesmo várias questões com quem só faz publicidade fantasiada de influência. Mas se a gente não estiver disposto a bater também na causa desse problema, não sei se ajuda muita coisa, sabe? De toda forma, sim, tem influencer que é tão tóxico quanto um de lote final 1. Mas faz bem de vez em quando a gente tentar seguir aquele velho e nostálgico conselho da MTV. Desliga a televisão ou o celular e vá ler um livro, ou fazer uma caminhada, ou ficar olhando à toa pro nada e, claro, jogar um joguinho. Terminando aqui, aproveite para seguir o @MinasArcade no Instagram, porque tem muito conteúdo que só rola por lá. E não deixe de conferir a live que, se tudo der certo, vai ao ar nesta semana sobre por que o próximo Guitar Hero pode dar errado. E também sobre jogos de ritmo nacionais. Bora conversar por lá? Agora, um grande abraço para você.